Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor tem nos abençoado dia após dia. E eu te peço que mais um pouquinho nessa noite o Senhor nos surpreenda, Senhor. E nos ajude, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, como é bom estarmos reunidos. A palavra diz que essa união, essa reunião, este encontro, é como um óleo que desce a barba de Arão. Eu olho ali a presença, a unção do Teu Espírito. Então que essa unção venha sobre cada um aqui esta noite. Em nome de Jesus. Por conta da comunhão, Senhor. Que a Tua palavra seja lida, ministrada, ensinada, para que possamos, ó Deus, nos alimentar dela. Tire de nós toda a distração, tire, Senhor, todo o movimento que nos faz ficarmos com a cabeça fora daqui, mas que estejamos aqui de corpo e alma, mente e coração. Use, Senhor, pastor, para ministrar a Tua palavra esta noite. E use qualquer outra pessoa que o Senhor quiser colocar aqui à frente. Em todos os dias que nós estamos reunidos aqui. E seja sempre por conta da mensagem e não do mensageiro. Seja sempre por conta da palavra do Senhor. Obrigado por mais essa noite. Fala conosco, visite com poder e glória aqueles que estão online conosco. Amém. Fale com cada um, nos seus lares, nas suas famílias. Em nome de Jesus, só o Senhor tem palavras de vida para nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. É sempre um desafio trazer a palavra de Deus para os outros, tendo em vista que a palavra é dada para mim. Quando Deus revela a palavra, quando Deus traz a palavra, é para mim que Ele traz. Então, quão difícil é e desafiador trazer a palavra para você, quando Deus dá ela para quem está ali falando. Temos aqui a presença do Heitor, nos acompanhando pela internet. Seja muito bem-vindo, Heitor. Tia Lourdes, o Gerry. Graça e paz a todos vocês e àqueles que estão aí assistindo, participando, mas não estão aqui no chat. Sejam todos bem-vindos. Abra o seu coração. Para um pouquinho suas atividades para poder participar desse momento que é muito importante. A palavra de Deus. Nós vamos ler em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Estamos vindo de uma série de encontros com Jesus. Semana passada foi falado sobre o encontro de Jesus com... Isso mesmo. Com Zaqueu, né? Jesus se encontrou com Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, e chamou ele. Ei, Zaqueu, eu sei que você está aí. Desce depressa que eu vou lá na sua casa. E Jesus foi. E teve um período ali de
se alimentar junto com ele, com outras pessoas. E foi muito importante na vida de Zaqueu a presença de Jesus na casa dele, porque houve salvação naquela casa, houve transformação da vida de Zaqueu, a ponto dele falar assim: eu vou retribuir 4 vezes aquilo que eu tirei das pessoas. E naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 21, que diz assim, na minha linda tradução, vou ler nela, tá? Se ficar um pouquinho diferente ali, não tem problema não. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Perceba que Jesus está sempre rodeado de uma grande multidão, né? Ouvindo os ensinamentos e as palavras dele. Então chegou um dos líderes da sinagoga local. O nome dele era Jairo. Quando ele viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes. Ou seja, ele ficou repetindo um monte de vezes ali com Jesus, prostrado. Ele dizia assim: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e coloque suas mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele. E todo o povo o seguiu, apertando-o ao seu redor. E no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos ela gastou tudo que possuía sem melhora. Na verdade, tinha piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Pois ela pensou assim: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que havia saído o poder dele. Por isso ele se virou para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram: veja, Senhor, a multidão te aperta de todos os lados. Como assim o Senhor ainda pergunta quem te tocou? E Jesus continuou a olhar ao redor para ver quem que havia feito aquilo. Então a mulher se assustou e, tremendo pelo que tinha acontecido, veio e se ajoelhou diante dele e contou o que ela havia feito. E Jesus disse para ela: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, lembra que ele estava indo na casa de Jairo, né? Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros lá da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e falaram assim: sua filha já morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Para que continuar incomodando ele se a menina já morreu? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse para o Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram na casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, um alvoroço, com muito choro e lamentação. Então ele entrou e perguntou: ei, por que todo esse tumulto, por que todo esse choro? A criança não morreu não, está apenas dormindo. E a multidão começou a rir dele. Ele, porém, fez todas as pessoas saírem e levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, se levante. E a menina, que tinha 12 anos, levantou de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados e Jesus deu ordens claras para que não contassem para ninguém o que tinha acontecido ali. E depois mandou que dessem alguma coisa para a garotinha comer. Esse é o texto, a história incrível que aconteceu aqui. Linda história, né? De uma intervenção maravilhosa de Jesus. Imagine
você como pai, você como mãe, o que aconteceu aqui foi... Eu acho que não existe um milagre que seja maior para uma mãe, para um pai, do que ver Jesus operar na vida de um filho seu. E a menina tinha morrido, né? E Jesus foi e trouxe vida para ela. Então foi um texto assim tremendo. Eu imagino que a vida de Jairo ali nunca mais foi a mesma. Porque ele participou de um milagre de morte se transformar em vida. Então eu quero levantar aqui algumas questões nesse texto hoje. Começando aqui pelo versículo 22, que diz que um dos líderes da sinagoga local se apresentou, né, foi até Jesus e se apresentou para ele. Então vamos falar aqui sobre esse líder aqui um pouquinho. Imagina, né, a gente aqui se coloca... Eu senti isso hoje quando eu estava aqui estudando o texto. Por estar aqui, né, como pastor, aqui como líder, entre aspas, né, deste lugar da nossa comunidade aqui junto com o pastor. Então eu me coloquei nesse lugar aqui de Jairo e eu fiquei pensando, por que Jairo demorou tanto, né, para procurar Jesus? Esperou a menina chegar numa situação calamitosa, de morte ali, né? E quando ele foi, ela já estava ruim. Tanto que ele falou assim, a minha filha está morrendo, Jesus. Repetiu para ele várias vezes. Então ele esperou ali a menina chegar nesse nível para ir procurar Jesus, né? E eu fiquei me colocando nesse lugar aqui, e eu quero que você se coloque também, porque eu quero trazer para você hoje que essa liderança, que esse líder aqui, não é só quem está aqui na frente, mas é o tempo que faz que você já conhece Jesus, é o tempo que faz que você já está convertido, que você já está caminhando com Jesus, é o tempo que faz que você já sabe o que tem que fazer. E Jairo esperou todo esse tempo para chegar até Jesus. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós, que já somos crente de berço, eu pelo menos, a gente demora muitas vezes para ir até Jesus nesse nível. Por quê? Porque a gente usa os nossos recursos, primeiramente, né? A gente vai para o médico, a gente dá remédio, a gente faz tudo aquilo que está no nosso alcance, a gente faz a correria que tem que ser feita, e aí quando não dá mais, que você vê que não teve jeito, seu recurso não resolveu, aí você vai para Jesus, implorar para ele. Se dobrar como fez Jairo, se jogou no chão na presença de Jesus. Como se fosse assim, Jesus, estou aqui como meu último recurso, tá? Não tem mais para onde correr. E eu vim aqui implorar, ele falou repetidas vezes, eu vim implorar, pelo amor de Jesus, Jesus, vem até na minha casa curar minha filha. Por que a gente espera tanto? Para que a gente espera chegar no osso para a gente procurar Jesus? Para que a gente tem esse coração tão lerdo, né? Essa predisposição tão lenta para se posicionar, para fazer o que tem que ser feito? Por que a gente é tão acomodado? Porque a gente acredita mesmo nos nossos recursos. Eu já sei bastante coisa. Eu conheço bastante versículo da Bíblia. Eu sei falar para os outros até sobre o Evangelho, sobre o que Jesus cura. Sei pregar, mais ou menos, né? Mas eu sei. E talvez a gente use isso muitas vezes como recursos para a gente, como líder, como conhecedor já da palavra. Sabe, eu venho aqui hoje desbarrancar isso na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Porque nós não podemos acreditar e confiar e nos apoiar naquilo que a gente já tem. Nós precisamos ir aos pés de Jesus todo dia. Eu, líder, você, crente de igreja. Nós precisamos nos quebrantar na presença de Jesus todo dia, porque eu não tenho tudo que eu preciso de recurso.
para lidar com as coisas. Definitivamente nós não temos. E nós não conseguimos e nós não podemos achar que a gente é alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, ou que a gente sabe alguma coisa, tanto que eu vou dar conta de resolver sozinho. Porque não dá. Então Jairo precisou, ele demorou, ele devia ter ido antes. Porque possivelmente ele fez tudo que estava no alcance dele, tudo que ele sabia como mestre, como líderzão que ele era aqui. Gastou tudo. Pagou, foi nos médicos, tudo. Assim como essa mulher aqui também, embora ela não fosse uma líder, mas ela também usou todos os recursos que ela tinha para ser curada. E ela só piorou. Porque tem coisa, irmãos, que não adianta, é Jesus que vai fazer. Tem coisa que é Deus que vai fazer, é obra dele, é função dele, obra santa do Espírito, a causa é dele, não adianta a gente ficar insistindo. Então eu quero falar sobre esse líder hoje, né? A vida de um líder também precisa de Jesus. A casa do líder também precisa de Jesus. Precisa chamar Jesus para dentro de casa. O líder não pode achar que ele já é bom o suficiente, que ele não precisa mais de chamar Jesus para entrar na casa dele. Tem coisa que ainda não foi alcançada aqui, ó, em mim, em você, em vocês, cada um aí, e em vocês que estão participando por aí. E que só Jesus pode ter acesso. E que só Jesus pode alcançar. E que não importa o tempo que faz que você já conhece ele, ele vai fazer uma transformação na sua vida, se você buscar. Então, seja você líder, seja você crente de igreja, seja há muito tempo, nós não estamos aqui imunes à morte. Nós não estamos imunes à morte na nossa vida e dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Nós não estamos livres disso. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, precisamos buscar Jesus e pedir para Ele entrar na nossa casa. Então, apesar da crença, apesar da fé, do conhecimento, da ideia de que nós já sabemos resolver um montão de coisas, apesar disso, da força que a gente já tem, daquilo que a gente já sabe, nossos recursos, pode ter morte dentro da nossa casa, sim. E que só Jesus pode ir lá e trazer vida de novo. Tem coisa que não está na nossa alçada. Nós precisamos entender isso. Lembra do profeta Elias? Homem de Deus, que venceu guerras, que ele matou, né? Sozinho ele matou 400 profetas de Baal. Ó, mão de Deus, santo, ou aquele homem de Deus que as pessoas iam procurar ele, porque sabia que ele ia resolver a situação. Então ele tinha recurso, ele tinha conhecimento, ele tinha, cacife para falar que era um homem de Deus. Mas num dado momento, Elias sucumbiu por causa da palavra de uma mulher, porque, gente, todos nós temos em nós fraquezas, carne. Todos nós temos aquele buraquinho na gente onde entra as coisas. Porque nós não estamos livres. Eu tenho as minhas fraquezas e o diabo sabe por onde entra. Ele tem as dele, você tem a sua, todos nós aqui. O diabo sabe por onde ele entra. E tem coisa que acontece que a gente não dá conta, não. Se achar é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Então o profeta Elias, né, sucumbiu aí, entrou numa depressão, zona brava, que ficou dentro de um lugar escondido, sozinho, não queria sair de maneira nenhuma, numa caverna, porque Jezabel mandou um recado para ele. Ela não foi lá falar, não. Ela mandou um recado. Amanhã, por essas horas, vai acontecer com você do mesmo jeitinho que você fez com os profetas de Baal.
Poxa vida, era um homão de Deus. Tinha muito recurso para usar. Engraçado que ele falou para Deus que queria morrer, né? Queria morrer. Mas estava com medo de a mãe matar ele. Chegou uma hora que Deus falou assim: ei, o que você está fazendo aí dentro? Aí ele deu lá um monte de desculpa, né? Vocês conhecem a história, falou lá que, ó, o senhor não escutou não o que a Jezabel falou? Acho que Deus deve ter olhado e falado assim, né? Mas Deus levantou ele e fez ele continuar a missão que ele tinha ali para fazer. Então, o que eu quero dizer é que nós todos nós temos alguma coisa que é vulnerável. Nós não podemos achar que nós somos bons o suficiente. Nós precisamos, assim como esse líder aqui, se prostrar na presença de Jesus e pedir para ele: Jesus, tem morte acontecendo na minha casa. Por favor, Jesus, eu insisto, entra na minha casa, vai lá, porque tem morte acontecendo lá. E tem situações que é só Jesus mesmo que consegue resolver. Por mais que a gente se esforce, só Jesus consegue resolver. Então, deixo para você essa primeira coisa que eu quero levantar aqui hoje. A segunda coisa que eu quero falar aqui no versículo 24. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu apertando ao seu redor. E no meio da multidão estava uma mulher. Então vamos falar aqui um pouquinho dessa multidão, né? Vamos colocar isso aqui como o coletivo aqui, né? A multidão, quando a gente se reúne, quando a gente está junto. Um agrupamento. Existe uma unção de Deus que é coletiva, que Deus derrama sobre a igreja e que quem não está perde. Sabe, aquela bênção, aquela unção que Deus derramou ali no meio do povo. Então é muito gostoso essa comunhão, muito gostoso a gente estar junto, porque existe uma unção coletiva, sim, que Deus derrama ali na igreja, no momento da reunião, no momento do nosso ajuntamento. Assim como Jesus estava aqui, ó, no meio de uma multidão, ele estava ensinando, derramando bênçãos, fazendo milagres ali, e todo mundo recebendo, cada um do seu jeitinho. Então existe essa unção que Deus derrama quando nós estamos juntos. Lembra daquele versículo que diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei? Então essa unção coletiva ali, que quando a gente está junto, se tivesse 2 ou 3 aqui, Deus já ia estar aqui. Né? Segundo esse texto, que é no ajuntamento, estou querendo dizer. Então existe essa bênção ali da multidão, de Deus estar operando ali no meio do povo, enfim. Mas, ali no meio dessa multidão, tinha uma mulher que tocou em Jesus de uma forma diferente. E Jesus sentiu. Quero dizer com isso, que no meio da multidão, que estava essa mulher, que foi percebida por Jesus, que Deus também olha a nossa individualidade. E Ele sabe quando a gente toca nele de verdade, com intenção, com vontade, com desejo e com fé de receber alguma coisa dele. Então Jesus olhou e ele sentiu, e aí por isso que eles disseram assim: mas um monte de gente está aí te apertando, o senhor está perguntando quem te tocou? Ele disse: tem uma pessoa que me tocou de uma forma diferente, eu senti. A fé dela, eu senti o posicionamento dela, eu senti que ela creu de verdade e saiu poder de mim. Então Jesus percebe quando nós nos aproximamos dele. Ele sabe quando a gente está buscando de verdade, quando a gente está ali clamando e quando a gente está ali com fé, sabendo que ele vai fazer essa obra e crendo. Assim como essa mulher, no meio da multidão, Deus olha para você. Ele escuta você lá no seu cantinho da oração, quando você está lá derramando suas lágrimas por seu casamento, por seus filhos, pelos seus problemas, pelas broncas da sua vida. Ele escuta você individualmente. E ele sabe quando você está sendo sincero e buscando ele de verdade. Então essa mulher tinha uma necessidade.
E apesar de toda a multidão, essa mulher, com toda a sinceridade, com todo o recurso que ela tinha ali, que ela já viu que não tinha mais, ela tocou em Jesus. E ela recebeu virtude, cura na individualidade dela. Então Jesus parou um pouquinho a questão do Jairo, que ele estava indo, né? Para resolver uma pessoa que tocou nele de verdade, com vontade, com sinceridade. Pode ser que o Jairo pensou assim, caramba, ele vai parar, a menina vai morrer. Em vez de ir lá resolver logo o meu problema, né? Fica aí resolvendo o problema dos outros pelo caminho. Gente, fala sério, a gente quer pressa quando a gente está precisando. Não é, Antônio? Deus, que demora que é essa? Né? É minha vez, não é vez dela. Quando Deus está demorando, dá uma giriza na gente, né? Dá uma agonia. Porque você olha assim, você fala assim, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quando ele chegar, já aconteceu. Mas Jesus faz do jeitinho dele. E é no tempo dele. E a obra é dele. De vez em quando eu cito essa... É um hinozinho antigo. Eu nem sei direito, mas a gente cantava, eu era criança ainda. Faz uns dias, né? Eu era criança ainda, a gente cantava na igreja presbiteriana. Se meus irmãos estiverem escutando, eles vão lembrar. Era uma musiquinha que falava assim: obra santa do Espírito. Acho que a Janete vai lembrar. Essa causa é do Senhor, como um vento impetuoso, como um fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Eu nem sei o resto, sei que fala assim que ninguém detém a obra, é santa, a causa é do Senhor. E ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no tempo dele. Mas a gente não quer esperar. A gente não tem paciência para esperar. Então Jairo possivelmente deve ter falado assim, misericórdia. Ainda vai parar para resolver essa mulher aí, a menina vai morrer. Mas Jesus fez isso, parou, resolveu o problema da mulher. E quando a mulher se sentiu péssima por ter feito daquela forma, porque Jesus falou, quem foi? O que está acontecendo? Deixa eu ser repreendido. Né? Ela está ali, está pura. Impróprio tocar também, né? Naquela situação. Ia ser apedrejado. Mas ela enfrentou. Ela enfrentou. E tocou em Jesus e foi curada. Imagina também, Antônio, que ela deve ter ido rastejando. Aqui não fala nesse texto, mas o texto fala que ficou na orla. A orla é a parte de baixo, né? Da barra, tudo por baixo. Na barra da roupa dele. E ele sente, ele não estava nem vendo, porque foi aqui por trás. E Jesus não precisa de olho para ver. E ele fez a obra na vida dela. E ele falou para ela, tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Então Jesus vê a nossa individualidade, vê, abençoa a não unção coletiva, mas também abençoa a gente lá na nossa individualidade. Sabe das nossas necessidades. Engraçado, as duas tinham 12, né? Eu tinha 12 anos, mas provavelmente um tempo ali que ele morreu, e a outra já havia 12 anos. Então, o tempo. Né? 12 anos. Acho que a mulher está precisando mais do que o cara. Né? A menina tinha 12 anos, então fazia pouco tempo, talvez, que ela estivesse doente, não sei. Mas a mulher. Dia da cura dos 12, muito bem. Olha que riqueza, né? Quando a gente está conversando assim em um grupo, que todo mundo tem uma ideia e uma definição e uma contribuição para fazer no texto. Mas vamos lá, versículo 35. Diz assim, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, os mensageiros chegaram da casa de Jairo e falaram, a menina já morreu, não precisa mais não.
Não precisa mais incomodar, não. Não precisa mais ir, não, tá? Porque a menina já morreu. Mas Jesus ouviu isso. E ele falou pro Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então, eu quero falar aqui, nesse versículo, que sempre vai ter uma galera que vai querer criticar, impedir, te desanimar, te fazer pensar que não vai dar, que é melhor deixar para lá, que já foi. Tem sempre uma galera que parece que gosta de puxar o barco para o outro lado. Você está ali numa luta danada, orando, jejuando, buscando a Deus, e uma galera que vai contra, que fala assim: melhor você desistir logo. Para que ficar perdendo tempo, Valdirene, com essa sua questão? Já faz tempo. 12? 12? Sempre vai ter uma galera para desanimar. Para falar assim: não precisa mais não. Não perde tempo com isso não. Não precisa mais incomodar Jesus não, já foi, já era, já acabou. Ó, dá fim nesse negócio, vida que segue, bola para frente. Vai ter momentos que Deus, se Deus falar para você, para com isso aqui, vida que segue, é uma coisa. Mas a multidão nem sabe do que está falando. Eles vão na onda do momento. Eles vão naquilo que eles acham que é o melhor. Naquilo que eles acham, e não é nem para eles não, é para você. Viu? É tão fácil achar, né? Tão fácil ficar dando pitaco na vida dos outros e falar assim: nossa, se fosse eu... Então chegaram e falaram que não precisava mais, mas Jesus nem ligou porque eles falaram, olhou para Jairo e falou: ó, Valdirene, fica firme, creia, não importa o que os outros estão falando, só creia. Então foram até a casa, e chegando lá, tinha outra multidão lá na porta, dentro da casa, chorando, num tumulto danado lá, porque a menina já tinha morrido. A galera do choro já estava lá, chorando, se lamentando. E Jesus chega no meio daquela confusão. Lord, a mesma história de Mateus fala que Jesus chegando lá, na casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Aí riram dele. Né? Eles estavam fazendo funeral, praticamente. Já estava fazendo velório, né? Jesus chega e fala que ela não tinha morrido. Mas é a nossa casa que está em jogo. É a nossa vida que está em jogo. São os nossos filhos que estão em jogo. É a nossa família. Ninguém vai lá para resolver para você. Ninguém vai lá para tomar o seu lugar. Ninguém vai lá para resolver suas broncas. É só Jesus. Então Jesus disse para ele: não tenha medo, apenas creia. E foram, né, as vozes ali, de verdade mesmo, as vozes às vezes faz a gente sucumbir, faz a gente desanimar. Às vezes a gente ouve um ou outro e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que fulano tem razão. Porque ela já viveu isso, ela já passou por isso. E ela resolveu ali do jeito dela. Então, desanima, gente. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. A multidão só fala aquilo que acha. Não é o que a palavra de Deus diz, é o que acha que pode ser. Então, cuidado com o que a multidão está falando por aí. Escuta Jesus. Quando Jesus segura sua cara assim, fala assim: ei, calma, apenas creia. Talvez ele fez isso com o Jairo, porque tinha muita gente falando. Segurar bem a cara dele e falar assim: olha para mim. Calma, só creia. É fácil? Não é. Porque a multidão fala e é muito. E fala no seu ouvido, e fala na internet, lá no Instagram, e é no WhatsApp, e manda mensagem para você, e um monte de gente fica dando pitaco.
Mas escute a voz de Deus, de Jesus, que fala para você, calma, creia, tem solução, tem um jeito. E lá se foi, Jesus chegou lá, né, a multidão já tudo ali chorando, todo mundo já fazendo velório, como foi citado aqui. E então Jesus pega e faz o seguinte. Jesus não conta com a multidão. Ele chamou, chegou aqui, ó, na porta da casa. Estava lá todo mundo. Para entrar dentro da casa, ele já falou para o povo, vocês ficam aqui fora. Deixou entrar Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos dele que eram chegados dele, que tinham intimidade com ele. Esses Jesus levou junto para dentro da casa. E quando foi entrar para dentro do quarto, onde a menina estava, levou esses 3 discípulos e o pai e a mãe da criança. Porque eram os únicos interessados de verdade na cura dessa criança. Quem é que está interessado de verdade nos seus problemas, nas suas queixas, nas suas broncas? É Jesus, você, o seu cônjuge e no máximo alguns amigos chegados seus. Não leva mais ninguém para dentro, não. Então Jesus chamou essas pessoas que tinham mais intimidade com ele e entrou para dentro da casa. Só quem é próximo dele, só quem se aproxima do Senhor e tem intimidade com ele, que faz parte, é um pequeno grupo que vai participar da manifestação da glória dele. Então, fica atento, fica esperto. Jesus não conta com a multidão para ter intimidade com ele, não. Para ver a manifestação e os milagres dele, não. Ele conta com quem é próximo dele. É só quem se aproxima do Senhor que vai ter essa intimidade com ele e que vai fazer parte, que vai ver a glória dele acontecer. A multidão assiste e aplaude, mas participar é para os íntimos. Participar daquilo que Jesus vai fazer é para os íntimos. É para quem se aproxima dele. Não é para a multidão. Então Jesus não quis a presença da multidão lá dentro. Por quê? Porque a multidão, como diz aqui o versículo... Era aí que eu perdi o texto. Aqui. Faz tumulto, choro e lamentação. E Jesus perguntou, ei, por que está todo mundo aí nesse tumulto, nesse choro? E como o pastor citou aqui, a multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todo mundo sair e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada, segurou a garotinha pela mão e ali fez o milagre acontecer. Então ele levou o pai e a mãe e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Porque, volto a dizer, ninguém vai ter tanto desejo e tanta fé em Jesus, para Jesus operar na sua casa, quanto você, quanto a sua família. Os seus interesses. Não é todo mundo que está interessado em ajudar, em querer bem. É vocês dois, o interesse é de vocês dois, a casa de vocês. De levar Jesus para dentro de casa e falar para ele, Jesus, tem morte aqui, ó. Tem morte aqui, nós precisamos que o Senhor venha ressuscitar aqui dentro da nossa casa. É vocês dois que têm que levantar em fé. São vocês dois que têm que pegar e peitar essa obra. E peitar essa situação. Levar Jesus para dentro para ele trazer vida. É você que é a interessada. E é você que vai se levantar em fé. E vai até Jesus e dobrar o seu joelho e implorar para ele, Jesus, minha casa tem morte, eu preciso que o Senhor vá lá e resolva a minha questão. Então não escuta a multidão, não escuta o que estão dizendo. Porque só quem sabe da sua bronca é você. O interessado é você. Quem sabe do que você está passando é você.
No máximo, alguns chegados, como nós vimos aqui no texto. Ninguém vai ter tanto desejo, tanta fé para operar na sua casa quanto você que está lá dentro vendo a situação. E é você mesmo que tem que ir atrás de Jesus. É você mesmo que tem que ir procurar levar Jesus para sua casa, chamar ele para ir. Ninguém vai ter a mesma motivação e a força que você vai ter para lutar. Porque o filho é seu, o filho é meu, a questão é minha. É eu que quero ver os meus filhos no céu. É eu que quero resolver a questão do meu casamento. É eu que quero ver a morte lá acabar. Então, eu te digo hoje, vai, luta, vai até os pés de Jesus. Leva para ele a morte que está acontecendo, leva para ele a questão, enfrenta os empecilhos como a mulher enfrentou aqui. Se humilha e leva para o mestre para dentro, leva o mestre para dentro da sua casa e veja o que ele vai fazer lá dentro. Ah, pastor, mas isso às vezes a gente passa por humilhação. Passa. Não vou te falar que você não vai passar não, porque passa. Nossa reputação vai lá no chão. Já vou falar logo o que é. Às vezes a gente fala assim, nossa, nunca imaginei que ia passar por isso na minha vida. Bem-vindo. A gente passa. Mas é lá, na humilhação, que a gente vai procurar Jesus. E falar assim, Jesus, entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Jesus faz isso. Só quem faz isso vai fazer parte do milagre que ele vai realizar na sua casa. E a minha pergunta hoje para mim, para você e para vocês e para vocês. Tem morte na sua casa? O que está morrendo ou que já morreu na nossa casa, nos nossos relacionamentos conjugais, na nossa vida familiar, nas questões do dia a dia da nossa vida, da nossa família? Tem coisa morrendo, tem coisa que já morreu, tem coisa fedendo já. E que a gente precisa chamar Jesus para ir lá trazer ressurreição. Não se importe com o que você vai ter que passar para isso. Uma vez uma pessoa, um amigo nosso, faz tempo já isso, eu nunca esqueci. Ele ia para a igreja, ficava assim, firmão na fé. Daí de repente começava a ter problema. Porque parece-me, eu vejo sempre, escuto as pessoas falar isso, quando a gente resolve, né? Se apegar com Deus e falar assim, agora eu vou começar a orar, vou começar a ler Bíblia, vou começar a ir para a igreja, vou começar, enfim, fazer aquilo que a gente costuma fazer quando a gente está ali querendo Jesus na vida da gente. Aí parece que o diabo fica bem chateadão, assim, né? E começa a jogar um monte de seta na vida da gente. Na vida do Antônio. Na cabeça do Sérgio. Aí a gente pensa assim, nossa, só porque eu comecei a buscar Deus, o trem ficou fervendo. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu vou lutar, vou continuar orando. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou parar. Sabe, porque eu não tenho coragem de peitar o diabo. Tem medo de enfrentar ele, porque, eu vou passar por muita luta, pastor. Ele vai fazer minha vida financeira cair, ele vai fazer eu brigar com meu marido, ele vai fazer meus filhos querer sucumbir na fé, ele vai querer derrubar eu lá no meu trabalho. Dane-se isso, gente. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino que não tem perspectiva de vida. A gente tem que, levantar em fé. O diabo vai peitar você? Vai, e daí? Qual é o problema nisso? Nós não somos criança. Nós não somos feitos de gelatina.
Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos firmes no Senhor. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o socorro presente na angústia. Ele é Deus, o nosso Senhor. Que medo é esse que a gente tem de enfrentar as coisas? Dane-se o diabo, ele vai querer te peitar, você vai para cima dele e manda ele sair. Ah, mas eu vou sofrer. A vida é feita de sofrimentos também? Ah, mas é que eu não gosto de sentir essas coisas. Gente, sentir, a gente vai sentir. Vou sentir tristeza? Vai. Vou desanimar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vai ser difícil caminhar até o céu? Vai. Eis que te digo, vai. Mas nós não podemos ficar parecendo... se quiser moleza, tem que empurrar bêbado na descida. O evangelho não é moleza. A vida cristã não é moleza. Não é pra gente fraca, pra gente que não tem coragem de enfrentar. É difícil mesmo. Resistência. Tem que trocar desistência, trocar a palavra D pelo R. Nós não podemos desistir, nós temos que enfrentar. Voltando na historinha, o rapaz falava assim: nossa, toda vez que eu resolvo me apegar com Deus, como é o jeito que a gente fala, né? Se apegar com Deus, resolvo começar a querer crescer na fé, começa a acontecer as coisas, e ele pegava e desistia. E saía. Falava assim, não quero, porque tá muito trampo esse negócio. Aí tá, ia lá pro fim da fila. Aí passava um tempo, ele vinha de novo. Nossa, tô no fervo agora eu vou. Qualquer coisinha que acontecia, desbarrancava ele, falava assim, não. Voltava pro final da fila. Até quando a gente volta pro final da fila? Tendo em vista que nós somos chamados pelo Senhor para ir para a glória dele. Vai ficar indo pro final da fila até que dia? Tem que enfrentar, tem que crescer, tem que avançar, porque nós vamos subir os degraus da escadinha. Quando você estiver mais ou menos aqui no meio, aí o diabo vem com uma mais forte e empurra de lá de cima. Não tem problema não, você cai nos degrauzinhos, você sobe de novo. Sem medo. Sem medo, com coragem. Peitar a situação mesmo. Então, a gente precisa olhar para dentro da nossa casa. Às vezes a gente fica se escondendo atrás da religião. Ah, mas eu sou pastor, sou pastora, né? Vou ter que falar de problema em casamento? Acha? Tem que ser exemplo. Tem que ter recursos para poder passar para o Antônio, para o Marquinhos, para o Sérgio. Mas nem sempre a gente tem. Porque às vezes a gente também precisa levar Jesus para dentro da nossa casa para resolver nossos problemas. E tem que fazer isso. Não é vergonha ninguém ter problema, ter morte dentro de casa. Porque as coisas acontecem com todo mundo. É a vida acontecendo. Tem gente que fala assim, mas por que eu? Por que comigo? Por que só eu sofro? Não, é a vida acontecendo. Mas a gente precisa, sabe, chamar Jesus para ir lá. Ter coragem de dobrar o joelho e ir lá insistir com ele. Senhor, eu sou líder aqui, ó. Eu já estou há tanto tempo na igreja, estou há tanto tempo já como crente. Mas tem uma coisa aqui, ó, dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, dentro aqui da minha vida, que está morto, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha curar. Ter coragem para falar isso com Jesus. E eu quero convidar a mim mesma, a você e a vocês todos, para a gente começar a buscar uma transformação na nossa casa. Dá uma olhadinha, que é facinho da gente achar, né? As pendências, as doenças dentro da nossa casa. E começar a buscar uma transformação na nossa casa, uma mudança de verdade. Sair do comodismo, sabe? Chega desse negócio de corda bamba.
olhar para dentro lá da sua casa, lá das mortes que tem lá dentro, e falar assim, eu vou resolver isso aqui. Vou resolver isso aqui. Custe o que custar. E ir atrás de uma transformação. Porque Jesus é aquele cara que faz uma revolução na nossa casa e na nossa vida. Então vamos buscar uma transformação na nossa casa, uma mudança de vida de verdade. E às vezes a gente ora e jejua pela vida do outro. Fala assim, Deus, quero te fazer aqui uma queixa, tá? Do Antônio, a esposa falando. É o seguinte, Deus, não tá dando para aguentar isso não. Pensa no nome ranzinza, Jesus. E às vezes a gente vai orar e começar a reclamar do outro para Deus, para Jesus. E a hora que ele fala assim, ó, não é ele que tá precisando mudar não, viu? É tu. Então quando nós vamos orar e vamos buscar Deus e vamos orar e jejuar e buscar uma transformação na nossa casa, o jejum faz isso com a gente. Deus abre o nosso olho e fala assim, se enxerga. Olha para você. Você não está percebendo que você precisa mudar isso aqui? O jejum quebra isso. Ele mostra pra gente, ei, você que é o problema aqui. Não é só ele não. Por isso que eu insisto com esse negócio do jejum. O jejum mata a nossa carne. Ele faz a gente se enxergar que a gente não é nada. E que a gente não pode nada, que ai de nós se não for Jesus na vida da gente. Aí você já deve estar pensando, olhando o quadro, falando assim, lá vem a pastora de novo com essa história de jejum. Vou mesmo. Lá vai eu de novo. Mas quem é, né, que vai peitar o desafio da sua casa? Quem é que deve fazer isso? Senão eu e você. Cada um olhando para dentro da sua casa. Então, trago essa palavra hoje para mim e para você. Jesus quer entrar dentro da nossa casa, mas nós precisamos ir até Ele buscar. E lá onde que está? Jesus, vem cá. Vamos lá, que a minha filha está morrendo. Jesus, vamos lá. Tem umas coisas que estão mortas lá dentro de casa e eu preciso que o Senhor vá lá e resolva para mim. A você que está aí nos ouvindo pela internet, quero desafiar você também a olhar para dentro da sua casa, a levar Jesus para dentro da sua vida, da sua casa, como fez Zaqueu, como fez também o líder da sinagoga, Jairo. Chama Jesus para ir resolver as suas pendengas, as suas queixas, as suas broncas lá dentro da sua casa. E não escuta o que a multidão fala, porque a multidão não quer o seu bem, não. Então hoje eu quero te desafiar a começar uma transformação na sua casa. E como essa palavra hoje foi para mim, para o pastor, para cada um de nós, eu falei para ele hoje. Nós começamos quarta-feira passada as reuniões nas casas. E não é porque essa reunião vai levar Jesus para sua casa, não. Isso é só um ato que nós estamos fazendo, um movimento que nós estamos fazendo. Porque, né, nós falamos aqui semana passada, nós estamos sentindo um movimento de Deus acontecendo, uma unção de Deus, um mover de Deus. Essa é a palavra que eu queria falar, um mover de Deus acontecendo, e nós vamos aproveitar esse mover. Então nós começamos, nós fomos na casa do Sérgio. Fizemos uma reunião lá, foi tão gostoso. Tinha bastante gente lá. Foi a primeira. Aí eu falei assim hoje para o pastor, eu quero que a próxima reunião seja ali na minha casa. Não é aqui na igreja, não. Lá na minha casa. Eu me coloco aqui no lugar de Jairo hoje. Eu preciso que o Senhor Jesus entre na minha casa. Não é porque Ele não está lá. Mas eu preciso estar sempre renovando isso, buscando Ele, trazendo Ele para dentro da minha casa. E nós, as pessoas que estamos às vezes à frente das coisas, tem essa dificuldade que Jairo tinha ali. Demora tanto para entender, para ir buscar logo Jesus.
Porque a gente acha que a gente tem bastante recurso. Não estou falando que nós estamos fazendo isso, mas isso é muito possível acontecer, é muito comum. Então eu quero que a próxima reunião seja na minha casa, lá. Quarta-feira, 7h30. Convido vocês, vou convidar também outras pessoas para vir estar aqui dentro da minha casa, num ato profético de que Jesus está na nossa casa e Ele vai fazer uma transformação e Ele vai trazer vida para dentro da nossa casa. Aonde existe morte, Jesus vai ressuscitar. E depois desta reunião, nós vamos marcar para quem quiser. Não, volto a dizer, não é porque nós vamos levar Jesus lá, não. É um ato profético de demonstrar, Senhor, nós estamos aqui, queremos o Senhor dentro da nossa casa. Depois nós vamos marcar com quem desejar essa reunião também na sua casa. E nós vamos avançar e ver a transformação que Jesus vai fazer na nossa casa. A Daiane e o Zac estão começando, olha que maravilha. Começar já com Jesus dentro de casa. Que maravilha, que bênção, que privilégio, né? E eu quero convocar vocês novamente, está escrito ali, ó, uma convocação, e convocar você também que está participando pela internet. Eu quero chamar vocês novamente para um jejum. Tem gente que até torceu assim. Para um jejum de 10 dias que nós vamos fazer. O que significa convocação, Valdirene? Você que fez administração, tudo a ver, né? O que é convocação? Marquinhos, o que é esse negócio de convocação? Por exemplo, uma convocação para jogo de futebol. O que é convocação? Chamava perto. Chamar junto, né? Chamar, né? É um chamado para uma missão, né? Convocação. E quando a gente faz concurso, por exemplo, quando a gente chamar, a gente é convocado, né? E a gente, se a gente não for, a gente perde a vaga. Olha, perde a vaga. Então eu quero convocar você. Antônio, Antônia, Janete, o Sérgio, Evelyn, Marquinhos, o Isaac, a Daiane, a Valdirene. Quero convocar, não é convidar não. A você que está participando conosco aí, aos irmãos que não estão hoje, que estão participando pela internet também. Para um jejum de 10 dias pela nossa casa, pela nossa família. De novo. Tem um mover de Deus acontecendo e nós vamos aproveitar. E vamos orar e jejuar. E lá no seu jejum, às vezes você vai estar lá orando por uma coisa e Deus falar assim, não é bem assim não, querida. Eu preciso mudar você, umas coisas em você também, não é só ele não. E se Deus falar, escuta ele, deixa Jesus transformar a sua vida, vai. Deixa ele cavar você. Ai, mas isso é humilhante. Que seja. Mas Deus vai falar com você. E Ele vai entrar na nossa casa e vai fazer a obra, vai trazer vida dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Então eu te convoco hoje, a nós começarmos amanhã. Como são 10 dias, é um jejum parcial, você não vai ficar sem comer e sem beber, pelo amor de Deus. É aquilo que nós fizemos da outra vez, tira algumas coisas da sua alimentação, que seja muito importante, que você gosta muito, e tira por 10 dias. Não vai deixar ficar 10 dias sem comer não, e nem sem beber água, porque senão você vai morrer. Depois vai falar assim, a pastora que é culpada. Se Jesus chama, mas você vai pro céu daí, em vez de ficar aqui orando. Então é um jejum parcial, tirar algumas coisas da sua dieta, que você gosta demais, assim, e ficar 10 dias sem aquilo. Mas não é só isso não. Tirar períodos de oração pela sua casa, pela sua família. Deixa Deus cavucar, deixa Deus transformar. E ali na oração Deus vai te direcionar. O que tem que ser arrancado na força, o que tem que ser expulso, porque se é demônio tem que expulsar, se é dureza de coração tem que mudar,
Se é coisa que você tem que fazer, você vai ter que fazer e o Senhor vai te dar direção, em nome de Jesus. E quarta-feira vocês estão convidados, convocados também para vir aqui na nossa reunião. E depois a gente marca as próximas. O número 2, depois a gente conversa aqui. Mas convoco vocês depois dessa ministração e quero que você vá para sua casa com essa pulga atrás da orelha. E você vai olhar para dentro da sua casa e ver onde que está tendo morte, doença, enfermidade e que precisa mudar. Gente, vamos sair do comodismo. Vamos buscar a transformação de Jesus. Para de moleza, para de medo, para de ficar pensando que o diabo vai me tentar. Ele vai sim, dane-se o diabo. Nós vamos levantar em fé e vamos lutar. Vamos lutar pela conversão dos nossos filhos, pela transformação do nosso relacionamento conjugal. Se o problema é na intimidade, gente, vamos mexer nisso, vamos transformar, vamos chamar Jesus para dentro da nossa intimidade, para dentro da nossa casa. Vamos deixar Jesus operar e transformar, porque Ele pode, Ele é o único que pode fazer isso. Mas nós precisamos parar de ser acomodado e começar a fazer alguma coisa, começar a ir até Jesus lá e dobrar o nosso joelho. Jesus, por favor, isso aqui não estou conseguindo resolver, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus. Te convoco hoje, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E eu coloco diante do Senhor nessa hora essa palavra. Eu coloco diante do Senhor essa ministração. E te peço que o Teu Espírito opere na vida de cada um agora. Os irmãos que estão online também sejam tocados pelo Teu Espírito. E que o Senhor ministre o nosso coração durante esta semana, esta palavra, Senhor. E que o Senhor fale com cada um de nós nesses dias. Nós vamos estar 10 dias separando um tempo para falar com o Senhor e buscando a Tua face. E eu te peço, Pai, que o Senhor dê a cada um de nós experiências incríveis com o Senhor. Experiências, Senhor, sobrenaturais com a Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Deus, entra na nossa casa, transforma a nossa família, transforma nosso relacionamento conjugal, os nossos filhos, Senhor. Há quanto tempo tem mães orando e tem mães clamando pelos seus filhos e não vê, Senhor, nenhum progresso, mas eu peço que o Senhor entre na nossa casa e traga vida onde há morte, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor opere, que o Senhor nos dê força, coragem, ousadia no mundo espiritual, para levantar em fé, para profetizar, para dar ordem para os demônios, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, inteligência, direção para fazermos isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor fortaleça a minha vida, a vida do Anderson, a vida de cada um dos homens que estão aqui hoje, cada uma das mulheres, cada um dos irmãos online, que o Senhor faça uma obra poderosa de transformação. Eu te peço nessa noite que o Senhor faça uma revolução na nossa casa, uma revolução na nossa família. Salva a nossa família, Senhor. Salva os nossos filhos, Senhor. Liberta aqueles que estão encarcerados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Liberta a nossa casa, liberta os nossos relacionamentos, Senhor. Traz cura para as nossas doenças, traz libertação, Senhor, em nome de Jesus. E traga vida onde há morte, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, e desde já eu te agradeço, Senhor. Pai, no nome de Jesus, renova a nossa vida, Senhor. Venha fazer uma obra poderosa na nossa casa. E que o Senhor esteja alinhando a nossa vida e a nossa casa ao Teu reino, Senhor. A Tua vontade. Em nome de Jesus. Necessita ser mudado, Senhor. Quero que você fique de pé agora. Nós vamos cantar juntos essa canção. Dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. E eu quero perguntar para você hoje, quem é que vai peitar esse desafio comigo? Venha até aqui em nome de Jesus. E você que está aí nos ouvindo pela internet, quem vai peitar esse desafio da sua casa, da sua família? Escreve aí no chat para nós. Eu vou. E nós vamos estar orando junto também, colocando seu nome aqui em oração. Porque somos nós mesmos, somos nós que devemos fazer isso. Nós que devemos peitar a situação da nossa casa e tomar a situação nas mãos e levar até Jesus, porque Ele vai transformar a sua casa, Ele vai transformar o seu casamento. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, fortalece a nossa vida, toca nas nossas vidas nessa hora, Senhor, toca nos irmãos que estão aqui nesta noite tomando esse desafio para si, trazendo, Senhor, nas mãos esse desejo de estar te buscando e buscando transformação. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nos fortaleça, nos encha, Senhor, do teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, coloca-nos, ó Deus, diante de ti. Coloca cada irmão, cada mulher, cada homem, cada família aqui agora diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É a unção de Deus que está neste lugar. É o vindo do céu, arde meu coração, explodindo em milagres e louvor, revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece Quando eu começo a orar, é a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É o Senhor Deus que está Neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres e louvor, revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar.
neste lugar. Graça e paz, Deus te abençoe, uma boa semana. Quarta-feira nos reunimos aqui. Nós vamos orar. E você que está online, se quiser Jesus na sua casa também com uma reunião culta, nós vamos mandar o link, você pode participar ao vivo também se quiser, tá? Amém. Pode fazer com você aí na sua casa. Você liga seu celular aí, nós reunimos aí na sua casa. Graças a Deus, Deus abençoe. Bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que Deus te fortaleça hoje, Valdirene. Em nome de Jesus. Que todo desânimo caia por terra, em nome de Jesus. Todo cansaço da luta seja despedaçado agora, no poder do nome de Jesus. Que você seja renovada nessa noite. Para começar, para lutar, para se levantar.